Super quarta com decisões de política monetária no Brasil e no mundo. É o destaque do Investidor em Foco de hoje, que está começando neste 31 de janeiro de 2023. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje, que tem com a gente nossa especialista em recomendação e portfólio, Camila Fioravante, para desvendar esta semana de super quarta que não está monótona de jeito nenhum, hein, Camila? Tudo bem? Tudo bem, Rê? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu estava com saudade de estar aqui com vocês, passando um pouquinho aqui do nosso panorama de mercado, Rê, mas a agenda está bastante recheada. É verdade, bem recheada, porque é semana não de super quarta, é uma super quarta, porque tem decisão de política monetária por parte do Fed, que é o Banco Central norte-americano, Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra e aqui no Brasil pelo Copom. Queria saber de você, Camila, quais expectativas para essas decisões? Por aqui é de manutenção da taxa Selic, isso? Isso mesmo, Rê. Vou começar pelos Estados Unidos. Então, Tá as bom. últimas pesquisas, elas apontam que o Banco Central americano vai acabar moderando o ritmo do aumento de juros, né, para 25 pontos base. Só lembrando que eles elevaram 50 pontos na reunião de dezembro. E o que traz essa percepção para o mercado, né, para os agentes, são os sinais de arrefecimento da inflação nos Estados Unidos e a ideia de que as expectativas inflacionárias seguem ancoradas por lá, fortalecendo o argumento em favor de um aperto um pouco mais brando. Tivemos ali até algumas falas, né, de alguns dirigentes do Fed consideradas um pouco mais dovish ou um pouco mais leves, né, que corroboram ainda mais, fortalecem essa ideia de um aperto monetário mais brando por lá. Ou seja, a gente deve ter, de fato, 25 pontos quando a gente fala de Estados Unidos. Já na Europa, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela disse em mais de uma ocasião, ali nas últimas semanas, que ela pretende manter o curso, né? Aqui a gente abre aspas nesse manter o curso, ou seja, ela alimentou ali as expectativas de que uma nova alta de juros de 50 pontos base está planejada assim para essa próxima reunião que ocorre essa semana. E fechando aqui com relação ao Copom, ao contrário ali do Fed e do Banco Central Europeu, aqui a expectativa majoritária do mercado é de manutenção, sim, da Selic em 13,75%, principalmente ali ao longo desse primeiro trimestre. Mas só lembrando, Rê, que o investidor mantém no radar também o boletim Focus, né? Aqui o mercado já está dado ali que vai ser de fato ali a manutenção de 13,75%, mas o mercado continua ali atento, né? Continua no radar o boletim Focus diante da contínua deterioração ali das expectativas de inflação e também de elevação na projeção para a Selic para 2024 e para 2025. Boa. E, Camila, se a gente, sempre que a gente fala de decisão de política monetária, dessas semanas assim tão importantes que tem essas decisões, como aqui no Brasil sobre a taxa Selic, a Bolsa, de certa maneira, fica um pouco mais agitada. E o Ibovespa Futuro abriu a semana em baixa. Queria saber de você se é por causa da expectativa em relação ao Copom ou até mais precisamente em relação ao que o Copom vai argumentar na decisão, porque às vezes o que o mercado mais fica atento é a essa justificativa e não necessariamente ao resultado, né? Exato, Rê. Sem dúvidas, assim, o mercado, como a gente já bem colocou aqui, já está meio que dada essa manutenção da Selic, o Uhum. mercado vai ficar atento quanto ali a fala né, dos dirigentes ali que compõem o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, então eles vão ficar totalmente atento ao que eles vão falar de perspectiva de inflação, de crescimento brasileiro, também de inflação, e também depois ali a ata
né, da reunião do Copom. Mas também, Rê, o contexto geral da abertura da semana foi de instabilidade, de queda nas bolsas, né, que mostraram ali uma cautela no início da semana, pela manhã, e também ajustes moderados ali nas posições dos investidores, que esperam principalmente ali o desenrolar da agenda semanal, principalmente as decisões e sinalizações ali sobre os juros dos bancos centrais, né, ao redor do mundo. Só lembrando que aqui nós teremos Copom, né, decisão do Copom, mas as decisões lá fora também afetam aqui, né, o mercado local. Então, o investidor local, os agentes de mercado, eles acompanham também as decisões lá fora. Então, o começo do dia ali, né, o começo da semana foi de cautela também. Nós tivemos a divulgação de um PIB modesto ali da Alemanha, piora nas projeções de inflação no Boletim Focus. Vale lembrar também, Rê, que ainda pairam dúvidas ali sobre o ritmo de reabertura da China. Aqui no Brasil ainda temos dúvidas fiscais locais e também com a saúde financeira dos bancos no Brasil. Por isso, é grande ali a expectativa para a temporada de resultados de bancos por aqui, né, que começa na quinta-feira com o Santander, e as divulgações ganham uma atenção adicional mais, diria até um pouco maior após o caso ali da Americanas. Então, eu diria, Rê, que aqui foi um contexto de abertura geral ali entre os mercados, então foi uma instabilidade de queda nas bolsas e foram dadas diante de vários fatores, entendeu? Então temos aqui também no Copom Brasil as falas dos dirigentes ali do Copom, mas a gente fica de olho sobre o que está acontecendo lá fora também. Eu vou aproveitar dois pontos que você mencionou agora nessa explicação sobre os mercados. Primeiro, inflação. O Boletim Focus dessa semana, ele segue trazendo projeções de alta para a inflação para os próximos 2 anos, e é a 7ª semana seguida dessas projeções de alta. Você entende que isso pode interferir ou impactar de alguma maneira as próximas decisões do Copom sobre taxa de juros, já que o ciclo de alta da taxa Selic se deu, entre outros fatores, também por uma forma de contenção de inflação? Vamos lá, então, Rê. Aqui do nosso lado, a gente continua com a visão de manutenção, tá? Para a Selic nessa próxima reunião. Vou relembrar alguns pontos. Então, nós tivemos o IPCA 15 de janeiro, recentemente, que veio acima do esperado pelo mercado. A Petrobras também com o reajuste do preço da gasolina nas refinarias. Então, assim, tivemos ali vários fatores, né, colaborando para a mediana das expectativas do IPCA de 2023 ter subido. Então, subiu de 5,48% na semana anterior para 5,74% nessa semana. Vale lembrar que a meta central é de 3,25%, com intervalo ali de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo, né? Para 2024, a projeção também foi revisada para cima de 3,84% para 3,90%, também acima ali do centro da meta, que é de 3%, e esses períodos, né, de 2023 e 2024 representam ali o horizonte relevante da política monetária. A nossa visão aqui, Rê, é que a expectativa da volta de tributos sobre a gasolina e uma aceleração ali dos serviços no segundo e no terceiro trimestre, então a gente deve ter um IPCA ali no final de 2023 no patamar de 5,80%. Então, aqui a gente fala de inflação, mas diante de todo esse cenário, né, respondendo a sua pergunta sobre como que deve ser o posicionamento do Banco Central, o Banco Central deve manter a taxa Selic inalterada em 13,75% por um tempo prolongado ainda, é a nossa visão por aqui, e a autoridade monetária tem destacado, né, o aumento dos riscos fiscais, elevada incerteza, o que exige uma certa serenidade nos próximos passos da política fiscal, mas nós avaliamos ainda que o espaço para corte de juros em 2023 é menor do que a gente estava antecipando, né, anteriormente, devido a essa significativa expansão fiscal. Então, a gente enxerga
taxa Selic em 13,75 por um período prolongado, mas a taxa deve encerrar o ano em 12,5%. Mas, por hora, manutenção de Selic mesmo, Rê. Boa, obrigada, Camila. Bom, você também tocou num outro ponto muito importante que atinge o mercado, causa impacto, causa movimentações e muita atenção, que é a temporada de balanços. Então, essa semana começam grandes bancos, empresas relevantes na Bolsa a divulgar seus resultados. Queria que você explicasse para a gente por que o mercado é tão impactado nesse período, por que ele reage tanto a essas temporadas de balanço, tem a ver com a análise aí da saúde financeira de empresas que têm um impacto tão grande no Ibovespa, por exemplo? Saúde financeira é o termo mais correto, Rê. É importante ficar atento a esses materiais para a gente saber quais são as expectativas do mercado, né? Porque os preços das ações, elas tendem a subir ou a descer dependendo ali das estimativas, ou seja, o período ele é marcado por mais volatilidade que é decorrente justamente da divulgação dos números e o mercado acaba precificando esses dados no curto prazo, ou seja, saúde financeira é o termo ideal. Nós estamos no meio da temporada de balanços lá nos Estados Unidos e nós já tivemos bastante resultado ali de grandes empresas, né? E no balanço, os resultados, quando a gente olha para esses resultados, eles estão sendo mais positivos e agora o mercado vai ficar atento também ao início da temporada de balanços aqui no Brasil. Nós já tivemos o primeiro balanço do quarto trimestre de 2022, que foi divulgado pelo Cielo, que trouxe ali resultados operacionais satisfatórios na visão dos analistas de mercado, mas essa semana teremos ali o start, né, o início dos bancos, com o Banco Santander dando a largada ali nos resultados de bancos. E essa temporada de balanços financeiros começa justamente em meio aos desdobramentos ali do caso da Americanas, né? E esse caso deve deixar os investidores mais sensíveis a essas demonstrações contábeis das companhias, além de voltar também a atenção para aquelas que são mais sensíveis à taxa de juros. Então, a gente entende que, de fato, o mercado vai ficar um pouco mais antenado para esses resultados, né, visto ao case mais atual ali que nós tivemos, que foi o caso da Americanas. E os destaques da temporada devem ficar ali com as companhias exportadoras, né, aquelas que trabalham mais voltadas a commodities, pelo desempenho ali está relacionado à valorização do dólar em relação ao real, ou seja, né, como as empresas operam com moeda estrangeira, quando há uma desvalorização da moeda brasileira, o balanço financeiro ele acaba sendo um pouco mais favorecido. Então, de fato, a gente vai ter uma temporada de balanços ainda mais próxima do investidor do que era anteriormente, Rê. Perfeito. Bom, já demos muito spoiler de agenda, né? Temporada de balanços, decisões de política monetária em vários bancos centrais do mundo. O que mais tem de importante para essa semana, para quem está nos ouvindo, ter atenção? Maravilha, Rê. Na agenda internacional, então, nós já falamos que nessa quarta-feira tem decisão de política monetária do Fed. Além disso, o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu também divulgam as suas decisões. A semana também vai ser marcada por indicadores importantes ali das principais economias. Então, teremos o relatório de emprego dos Estados Unidos, o conhecido como payroll, na sexta-feira. Aqui, eu destaco aqui que depois do Fed, decisão de política monetária do Fed, esse relatório, essa divulgação de número de empregos ali dos Estados Unidos, ele fica como um dos destaques principais também, lembrando que o Fed, ele acompanha, né, o payroll muito próximo ali para a gente entender como é que está o mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? Então, é um indicador muito importante para a gente estar acompanhando e ele vai ser divulgado na sexta-feira. Além disso, teremos os índices de gerente de compras, né, os chamados PMIs da China, da Alemanha, da zona do euro e Reino Unido, ainda hoje, né, terça-feira, e na quarta-feira dos Estados Unidos.
E a semana também tem uma bateria de balanços lá fora, né? Como da UBS, da General Motors, Pfizer, Meta, Alphabet, Amazon, Apple e Ford. Então, empresas muito grandes, né, para a gente estar acompanhando aqui os balanços. E quando a gente olha para a agenda local, além da decisão de política monetária do cupom na quarta-feira, que é o destaque aqui da agenda nacional, na quarta-feira tem também o PMI industrial, a balança comercial também, os dois referente a janeiro, além das eleições para as mesas diretoras da Câmara e do Senado. E na sexta-feira sai a pesquisa industrial mensal referente ao mês de dezembro. Então, Rê, uma agenda muito relevante, muito recheada, com indicadores muito importantes, né? E balanços aqui de empresas para a gente estar acompanhando também. Lembrando, né, conforme você me perguntou, as divulgações dos balanços, elas acabam fazendo preço, sim, no mercado. Muito bom. Bem agitada a semana mesmo, hein, Camila? Vamos ficar atentos aí às movimentações. E volte mais vezes. Obrigada, Rê, com certeza. Estou de volta aqui, estarei de volta em breve. Combinadíssimo. Boa semana para você. Obrigada, Rê, para você também, para todos os nossos ouvintes, uma excelente semana. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio do Investidor em Foco, trazendo um balanço do que deve ser essa semana nos mercados. Fiquem atentos, fiquem atentas. A gente volta na quinta-feira com mais um episódio de quinta para falar de aposentadoria nessa série sobre aposentadoria que a gente está transmitindo por aqui no seu tocador preferido de podcast. A gente espera por vocês. Até lá!